que o seu tempo dedicado a Deus seja precioso e que você possa dar mais tempo a Deus nesses dias. Nós estamos então nessa série em que falamos que Deus cuida de nós e extrair dos salmos experiências, exemplos de um cuidado especial do nosso Deus. O salmo para hoje é um salmo muito especial, é um salmo que ele tem uma autoria diferenciada da maioria dos salmos, é o Salmo 90, é o salmo de autoria de Moisés. E nesse salmo, Moisés, ele traz muito lamento, por ele se considerar finito, por considerar a finitude do ser humano, diante da eternidade da divindade, diante do poder de Deus, que vai além de tudo aquilo que imaginamos, e ainda mais em circunstâncias difíceis. Então nós vamos trazer para nós o entendimento de que lições podemos tirar de alguns versículos desse salmo, dentro daquilo que Moisés viveu no seu tempo, dentro daquilo que a palavra de Deus continua a nos ensinar aos nossos dias, os dias de hoje. Então abra sua Bíblia e mantenha ela aberta no Salmo 90, a partir do versículo 12, nós vamos até o final desse salmo, mas a partir do versículo 12, e você acompanha comigo a leitura da palavra de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. E que o nosso bondoso Deus aplique essa palavra, que Ele cuida de nós, no meu e no seu coração, em nome de Jesus, amém. Esse salmo, ele é especial, não por conta simplesmente de ser autodeclarado pelo próprio Moisés, mas esse versículo 15, ele é atrelado pelos estudiosos ao período da escravidão no Egito, que ele menciona no versículo 15, então provavelmente, esse salmo foi escrito nos tempos de peregrinação no deserto, por isso também ele é tão especial, porque ele é um tempo de esperança, ele é um salmo que traz um lamento, mas diante de uma caminhada, diante de uma peregrinação, uma vida em que se espera algo, um resultado lá na frente. Então nossa vida também é uma peregrinação, nós estamos de passagem nesse mundo, nós não somos cidadãos para ficar sempre, eternamente aqui na terra, nós somos cidadãos dos céus, e essa vida de peregrinação, esse tempo em que passamos aqui na terra, deve nos trazer ensinamentos, mas o maior de todos, é que Deus já tem uma eternidade nos aguardando nos céus, e esse tempo de peregrinação, temos lições, nessa caminhada, temos desafios, e temos passado então, por um grande desafio, temos passado por um tempo onde muitas vezes é tão difícil ter lições, encontrar respostas para tudo isso que está acontecendo. Eu sinceramente, irmãos, eu não tenho respostas, todas elas, para o que estamos vivendo. Eu tento procurar situações onde podemos crescer, onde podemos aprender, inclusive a depender mais e mais de Deus, num período difícil como esse que estamos vivendo. Mas não tenho resposta para tudo, não tenho resposta para aqueles que estão padecendo, não tenho respostas para as pessoas boas que estão na luta, na linha de frente, no combate, e que ainda assim são pegos de surpresa por essa doença. Não tenho respostas por aqueles que são irresponsáveis, e que mesmo com tanta intelectualidade, não conseguem ver o problema na frente deles. Eu não tenho tantas respostas, mas eu creio que como Deus é soberano, que como cantamos agora, que Deus é soberano sobre a terra, sobre os céus, o nosso Deus, que tem todo esse poder, tem algo para nós, tem algo a nos ensinar, porque Deus não é um sádico, que simplesmente vê o sofrimento do ser humano, e se alegra nisso, ou nem liga para isso. O nosso Deus tem a nos ensinar, e nós temos que aprender. Aqui nós temos um servo do Senhor, um profeta, Moisés, que também sofreu,
que também estava passando por dificuldades na vida. E ao citar aqui no versículo 15, esse período da escravidão, esse período de dificuldades, você percebe que ele está esperando ainda algo do Senhor para acontecer. Nós também estamos esperando o milagre do Senhor, o fim dessa pandemia, o resultado desses exames e de tantos estudos para que também tenham vacinas para aqueles que já estão muito ruins nessa hora. Nós temos esperança em Deus de que a gente não vai pegar essa doença, de que isso não chegue à sua casa, à minha casa. Mas nós estamos nessa peregrinação, afinal de contas, nós estamos sujeitos a tudo isso, porque é um vírus invisível, nós não podemos saber em que lugar ele está, devemos nos proteger, mas acima de tudo, cremos num Deus, que não é somente invisível, mas num Deus que se realiza, um Deus que se apresenta a nós, um Deus que também é visual, um Deus que se revela através de pessoas, de situações, de bênçãos, um Deus que é o Deus dos milagres. E no versículo 12, esse primeiro versículo que nós lemos, ele é o versículo mais importante desse salmo aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Esse pedido desse ensinamento de Deus, é um pedido de uma sabedoria diferenciada. Ele não está apenas pedindo para contar, ou seja, perceber o calendário dos dias, porque isso nós já temos. Nós não precisamos pedir uma sabedoria de Deus para ter um calendário, apesar que tem muitas pessoas que precisam de sabedoria para lidar com o calendário, nem todo mundo sabe lidar com a agenda, mas aqui vai mais além, é mais profundo do que isso. Quando Moisés pede para Deus ensiná-lo a contar os dias, para alcançar esse coração sábio, a proposta aqui é maior, é ter sabedoria sobre o tempo. Como é isso? Uma sabedoria sobre o que o tempo tem a nos ensinar, sobre o que o tempo tem a nos mostrar. Estamos vivendo num tempo difícil, e precisamos mais do que nunca dessa sabedoria para interpretar esse tempo, para entender o que esse tempo tem a nos tratar, nos trazer, nos ensinar, mas não apenas em tempos difíceis. Muitas vezes estamos passando um tempo bom, e nos esquecemos de buscar em Deus sabedoria para fazer a leitura dos tempos bons. Muitas vezes, em dias bons, esquecemos de perceber que Deus também está abençoando e de agradecer ao nosso Deus. Muitos dizem que em tempos como esse, é que muitos se convertem. Em tempos como esse, até um ateu pede a Deus uma resposta. Nós estamos vivendo dias em que é preciso ter sabedoria, para discernir o tempo, para interpretar o que nesse tempo Deus está fazendo. E Deus está fazendo. Deus não silencia, Deus não se cala, sempre há algo de Deus a nos ensinar. Então aprenda comigo, meu irmão, entenda o que Deus está nos ensinando através desse salmo. Alcançar um coração sábio, está buscando em Deus um coração que você encontra essa sabedoria, é ter sim, em Deus, uma interpretação, um discernimento acerca do tempo. Como é que está o seu tempo, irmão? Como é que está o seu tempo com Deus? Eu não estou aqui apenas perguntando sua agenda, como já falei, mas a sua preciosidade do tempo. O tempo não é precioso? Nesses dias em que precisamos ficar reclusos, em home office, muitas pessoas que estão impedidas de trabalhar, outros impedidos de estudar, de fazer um estágio, a gente começa a perceber o tempo de um modo diferente. Para alguns, parece que o dia nunca acaba. Para outros, parece que o tempo agora tem sobra para fazer tantas outras coisas. Ainda tem outros que agora parece que o tempo é que não dá mesmo, parece que não tem tempo para nada. Então precisamos ter esse discernimento de Deus, uma sabedoria para entender. Será que Deus não tem algo especial a nos ensinar sobre o tempo, nesse tempo que estamos vivendo? Pense nisso. Em seguida, o salmista aqui, Moisés, ele apela para a ação divina. E é interessante que nos versículos 13, 14 e 15, ele faz um apelo diferenciado para cada um desses versículos. Em primeiro lugar, ele diz: volta-te, Senhor. Ele clama, ele apela a Deus e pergunta: até quando? Até quando a nossa vida vai passar por isso? Até quando tu, Senhor Deus, não vai se revelar com compaixão aos teus servos? E talvez essa seja uma das maiores e mais repetidas perguntas do povo de Deus, dos cristãos.
Até quando, Senhor Deus? Até quando a gente não vai voltar a cultuar uns com os outros? Até quando, Senhor Deus, a gente vai ter que ficar em casa com medo de algo que não vemos? Até quando, Senhor Deus, a gente vai ter que respirar um ar perigoso? Até quando, Senhor Deus? Vamos ter notícias de números que mais assustam do que trazem alento. Até quando? E o clamor então deve ser esse também: volta-te, Senhor, olha para o teu povo. Deus está vendo, Deus está nos vendo, mas o clamor de Moisés também deve ser o nosso clamor. Volta-te, Senhor, olha para nós, traz, Senhor Deus, tua atenção para nós, os teus servos. O próximo versículo 14, ele diz: sacia-nos. O apelo agora é para um apelo de algo que ele está com sede, ele quer ter essa presença de Deus, mas sacia-nos de quê? De manhã, com a tua benignidade. Então nós temos um desejo aqui pela bondade de Deus, um desejo de ver a mão do Senhor agindo com bondade, trazendo benefícios, bênçãos. Eu sei que muitos, inclusive compartilhando aí no chat do YouTube, já tem motivo de gratidão, uma cura, livramentos, Deus está agindo. Mas muitos de nós podemos estar vivendo um tempo em que você não consegue ver os benefícios de Deus, as bênçãos de Deus, o agir de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, busque no Senhor, busque ter esse coração disposto a encontrar aquilo que Deus está fazendo. Em tempos como esse, muitas vezes o nosso coração aflito identifica apenas aquilo que está ruim. Muitas vezes nosso coração aflito identifica tudo aquilo que está acabando com a nossa paz. E a TV, os noticiários, muitas vezes vão contribuir para tudo isso. Muitas vezes o excesso de uso do WhatsApp e tantas outras coisas que trazem notícias ruins vão contribuir para que a gente só enxergue coisa ruim. Deus, Ele continua agindo. O clamor aqui de Moisés é: sacia-nos. Deus, eu estou com sede, eu quero ver benefícios, eu quero ver tuas bênçãos. Então clame ao Senhor por bênçãos de Deus, porque Ele cuida de nós. Agora no versículo 15, ele diz: alegra-nos. Alegra-nos, Senhor Deus. Como queremos ficar alegres diante de Deus. Como eu estou ansioso em ter um culto de gratidão, em que nós podemos nos alegrar, em que nós não venhamos nos preocupar com a hora de terminar, porque simplesmente vamos voltar a cultuar juntos, como irmãos, como família, que é o slogan da nossa igreja. Alegra-nos, Senhor Deus. E Ele pede: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. Moisés, ele apela aqui uma coisa interessante a Deus. Ele diz: Deus, da mesma forma como temos passado os dias difíceis, agora nos devolve, Deus, nos recompensa com dias de alegria. Eu sei, meu irmão, que você já tem pedido isso a Deus também. Continue pedindo. O nosso Deus, Ele está pronto para nos ouvir, pronto para nos atender. Claro que esse tempo nós ainda não compreendemos totalmente, que esse tempo da alegria, talvez a gente ainda não tenha ele no nosso calendário tão precisamente, mas que esse tempo, sim, é um tempo que virá do Senhor para o seu povo, eu tenho certeza. Então essa alegria que nós temos que buscar do Senhor, alegra-nos. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Talvez a nossa fraqueza nesse tempo seja nos entristecer com tantas outras coisas, ao invés de buscar nos fortalecer na alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. Os versículos 16 e 17, ele finaliza dizendo da obra de Deus em nós. Deus cuida de nós. E é isso que nós queremos trazer nessa série, que apesar dos pesares, Deus tem cuidado de nós. Versículo 16, aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. O desejo de Moisés, apesar dos pesares, é ver as obras de Deus através do seu povo. Então nesses dias, nós temos percebido igrejas se levantando, pessoas se levantando, empresas, muitas vezes pessoas que não têm nem temor a Deus, se levantando para ajudar. E o nosso clamor também como igreja deve ser esse: Senhor, que as obras dos teus filhos sejam feitas pelas tuas mãos, que nós como igreja possamos nos levantar e ajudar.
e como nós temos ajudado, como pessoas têm recebido bênçãos por meio da igreja, e não porque nós somos bons apenas, e não porque nós temos condições para ajudar, porque Deus é que tem nos dado isso. E Moisés reconhece que apesar dos dias de aflição que ele já havia vivido, ele diz: Senhor, que o povo veja, que as pessoas vejam as tuas obras por meio do teu povo. Então nesses dias, se tem uma coisa que podemos já interpretar acerca desse tempo, é que Deus pode te usar, Deus pode me usar, Deus pode nos usar como igreja, para abençoar tantos e tantas vidas. E louvado seja Deus por aqueles que já se sentem cuidados por Deus, através de igrejas, de vidas, de cristãos, que muitas vezes anonimamente têm feito muito mais do que fazia em outros tempos. Já é algo que podemos aprender a respeito desse cuidado de Deus. Mas o versículo 17 ainda diz: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés aqui pede que Deus então confirme que essa obra é do Senhor, que essa obra não é por mãos humanas, não é por intenções humanas, porque o homem tem suas intenções, o homem quer ser visto, o homem quer que as obras de boa vontade tragam também benefícios de volta. Mas aqueles que fazem as obras por meio da graça do Senhor, já sabem que o fazemos por dívida de gratidão, porque o preço que Deus pagou já foi alto demais, e não há nada que eu ou você possa fazer que pague esse preço. A nossa dívida sempre será para com Deus. Então quando fazemos ao próximo, nós estamos sendo usados por Deus. Então que esse tempo do cuidado de Deus para mim e para você, também seja um tempo de cuidado de Deus até outros através de nós. Deus cuida de nós, mas nós não queremos apenas receber um cuidado de Deus. No texto de hoje, eu quero trazer uma lição ao irmão, à irmã que nos escuta agora. O cuidado de Deus tem que agora se estender através de nós. Talvez você seja alguém que esteja precisando urgentemente tão somente do cuidado de Deus, do cuidado de irmãos, e isso é compreensível. Há muitas pessoas totalmente abaladas nessa hora, seja financeiramente, emocionalmente. Então que Deus possa te cuidar, que Deus levante pessoas para cuidar da sua vida, para cuidar de você. Mas irmão, se você já tem entendido esse cuidado de Deus, se você já se sente cuidado por Deus, também é sua vez de cuidar de outros. Nessa série Deus cuida de nós, o nós se estende. O nós é mais do que eu, é mais do que apenas vir de Deus para mim, é de Deus em mim e para tantas outras pessoas. Através desse cuidado, pela graça, através desse cuidado de Deus, que sobre nós as obras dele se revelam, Deus possa alcançar muitas vidas, e que corações alcançados pelas obras de Deus, através de você, de nós como igreja, possam ser convertidos ao Senhor. Que muitas vidas sejam alcançadas em tempos difíceis como esse, mas porque Deus, aprove a Deus usar a mim e usar você, usar pessoas comuns, pecadores, mas redimidos e usados pela graça do Senhor, e sabendo que em Deus a nossa dívida é impagável, devemos fazer ainda muito mais, devemos fazer mais do que podemos, porque eu sei que nós podemos fazer. Então irmão, minha irmã, vamos orar então, para que o cuidado de Deus não somente chegue até nós, mas passe através de nós e chegue até outras pessoas. Feche seus olhos aí, abaixe sua cabeça, tente silenciar o ambiente que você está, para você também se conectar e você também orar a Deus. Baixe a sua cabeça, fala com Deus agora, pergunta para Ele, onde é que você também pode cuidar, onde é que Deus pode cuidar de outras pessoas através de você. Talvez falte ainda essa interpretação, falta esse discernimento que nós vimos lá no versículo 12, ensina-nos Senhor a contar os nossos dias, a entender o nosso tempo. Talvez você ainda não tenha entendido esse tempo, e talvez esse tempo seja um tempo em que Deus quer cuidar de tantas vidas e quer te usar para isso. Então ore ao Senhor, pergunte a Ele. Pai amado, nós queremos te apresentar, Senhor Deus, a tua igreja que se reúne agora, Pai. Se reúne nas casas, se reúnem, Senhor Deus,
por meio da internet, ó Pai, aqueles que vão, Senhor Deus, participar, cultuar através desse culto, Senhor Deus, posteriormente, em outros dias, ó Pai, que a Tua palavra alcance tantos esses, Senhor Deus, que a Tua palavra, ó Pai, chegue, Senhor Deus, a trazer incômodo, mas muito mais, a trazer, Senhor Deus, o entendimento da necessidade, ó Pai, que nós temos de Te servir, Senhor Deus, porque afinal de contas, ó Pai, Tu não precisa de nós, Tu tens todo o poder, Tu és soberano, e nada que acontece, não acontece sem que seja da Tua permissão, da Tua vontade, ó Pai. Então Deus, nos ensina a contar esses dias, nos ensina a interpretar esses tempos, ó Pai, e se tem algo que precisamos aprender sobre o Teu cuidado, que o Senhor nos ensine, mas ainda mais Deus, se tem algo que precisamos aprender a cuidar dos outros, através das Tuas obras, Senhor Deus, das obras que Tu faz, através de nós, então também faz isso, ó Pai, opera milagres, Senhor Deus, usa o Teu povo para levar amor, para levar, Senhor Deus, benefícios, para abençoar outras vidas, Senhor Deus. Usa Teu povo, ó Pai, para levar alimentos, usa Teu povo, Senhor Deus, para levar serviços, ó Pai, usa a Tua igreja para levar oração, para levar ouvido para ouvir, Senhor Deus, os aflitos, ó Pai, usa a Tua igreja, Senhor Deus, e que o Teu cuidado, já sentido por nós, ó Pai, se estenda, e que muitas vidas se sintam cuidados por Ti, Deus, através de nós, e que assim, ó Pai, essas vidas alcançadas tenham corações convertidos, Senhor Deus, e salvas pelo Teu Filho Jesus, ó Pai. Então opera, Senhor Deus, todo esse proceder milagroso através da Tua igreja, e é assim que eu oro, ó Pai, já agradecido, porque Tu nos dá essa oportunidade de ser então essa igreja, é assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo, amém.